Olá, estudantes, sejam bem-vindos ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Fredson Guimarães e hoje nós iremos fazer exercícios sobre substâncias simples e compostas. Antes de iniciarmos a nossa aula, vocês vão se inscrever no canal e depois da aula vocês vão dar aquele like e vão compartilhar o link da aula com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. Em qual das sequências abaixo estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? A gente tem que lembrar os conceitos de elemento, de substância simples e substância composta. O conceito para elemento, nós estudamos lá, um conceito baseado nos estudos de Dalton, é que um elemento seria um tipo de átomo, seria um tipo característico de átomo, enquanto que a substância simples seriam substâncias formadas por um único tipo de elemento, ou seja, por um único tipo de átomo, e a substância composta seria formada por dois ou mais elementos químicos, ou seja, por dois ou mais tipos de átomos. Então, baseados nesses conceitos, vamos responder as questões. Então, quer saber aqui qual das proposições tem um elemento, tem uma substância simples e uma substância composta, respectivamente. Letra A, nós temos substância simples, substância simples, substância simples. Então está errada. A letra B também nós temos uma substância simples, uma outra substância simples e uma substância composta. Que está errado. Aqui essa substância Ne, que é o gás nobre neônio, ela é uma substância atômica. Então, o gás é formado por átomos de neônio, não é formado por moléculas de neônio. Temos aqui, na letra C, uma substância simples, uma substância composta e outra substância simples. Então, também está errado. A sequência é elemento, substância simples e substância composta. A letra D, nós temos substância composta, então já está errado. A resposta correta é a letra E. Nós temos aqui um elemento, o Cl. Aqui é o átomo de cloro, o elemento químico cloro, porque quando o cloro forma uma substância, forma uma molécula, é Cl2, tem um índice 2. Como não tem nenhum índice aqui, tem somente o Cl, então aqui é o átomo de Cl, ou seja, o elemento químico Cl. Então, o elemento, substância simples aqui, gás nitrogênio, N2, e substância composta aqui, né, o ácido iodídrico. Ok? Então, a resposta correta é a letra E. Segunda questão aqui. Os símbolos Cl, Cl2 e Cl- representam respectivamente. Cl, como eu falei para vocês, aqui é o elemento, o símbolo do elemento, do átomo de cloro. Né? Aqui Cl2 é a substância, ou seja, a molécula, a substância cloro, e Cl- é o íon cloro, o íon cloreto, é o ânion. O íon é uma espécie que não é eletricamente neutra, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Quando ela é negativa, nós chamamos de ânion, ok? Então, a resposta correta já é aqui a letra A. Né? O átomo do elemento cloro, Cl, a molécula da substância simples cloro e o ânion cloreto. A resposta correta já é a letra A. Aqui não precisamos nem ler as demais proposições, porque a resposta correta já é a letra A. Questão 3. São exemplos, respectivamente, de alótropos e de substâncias compostas. A gente tem que lembrar o que é um alótropo. A gente tem que lembrar o fenômeno da alotropia. A alotropia é um fenômeno onde um elemento químico forma substâncias simples diferentes. Um fenômeno ou a propriedade, onde um único elemento vai formar substâncias simples diferentes. Então, nós temos como exemplo, basicamente, o oxigênio. O elemento químico oxigênio forma duas substâncias simples diferentes. Forma o gás oxigênio, o O2, e o gás ozônio, o O3. Então, a alotropia está relacionada a essa propriedade, a esse fenômeno de um elemento químico formar substâncias simples diferentes. A substância composta a gente já viu que é formada por dois ou mais elementos químicos. Então, a gente vai seguir essa sequência. Alótropos e substâncias compostas. Aqui, letra A, errado. Né? Aqui nós já temos substâncias compostas. Alótropos está relacionado a substâncias simples. Letra B, vamos lá.
nós temos aqui O2 e O3, correto. São alótropos, né, do oxigênio. Mas Cl2 e F2 não são substâncias compostas, são substâncias simples. Então está errado. Letra C. Carbono grafite, carbono diamante, correto. São alótropos do carbono. CO, o monóxido de carbono, correto. Mas esse CO aqui, com um O minúsculo, aqui é um cobalto. E aqui não é uma substância composta. Então está errado. Vamos aqui, letra D. Nós temos aqui O2 e O3, correto. São alótropos do oxigênio. O permanganato de potássio, correto. E o hidróxido de magnésio, correto, substâncias compostas. Então, resposta correta, letra D. Porque letra E, nós temos aqui duas substâncias metálicas, não são alótropos, então está errado. A resposta correta aqui, na questão 13, é a letra D. Questão 4. O número de substâncias simples com atomicidade par. Atomicidade, pessoal, é o número de átomos. Então, atomicidade par quer dizer uma substância que vai ter um número de átomos par. Entre as substâncias O3, H2O2, P4I2, C2H4, CO2 e HE. Então, primeiro, a gente tem que achar as substâncias simples. Quem são as substâncias simples? Nós temos aqui o O3, o P4, o I2, e nós temos aqui o HE. Aqui o H2O2 é uma substância composta, aqui o C2H4 substância composta e aqui o CO2 substância composta. Então, elas não entram aqui, elas não servem para o que a questão está pedindo. Elas não servem, ok? Nós vamos focar somente nas substâncias simples. Mas, vejam vocês que está pedindo com o número de átomos par. Então, o O3 não serve, porque aqui está ímpar, são 3. E o HE também não serve, aqui está ímpar, porque só tem 1. Então, ficamos apenas com duas substâncias simples com atomicidade par, o P4 e o 2. Então, nós temos somente duas substâncias simples com atomicidade par. Ok? Questão 5. Com relação às substâncias O2, H2, H2O, Pb, CO2, O3, CaO e S8, podemos afirmar que todas são substâncias simples. Errado, H2O não é substância simples. CO2 não é substância simples. CaO também não é substância simples. Então, letra A está errada. Somente O2, H2 e O3 são substâncias simples. Errado. Ó, o S8 também é uma substância simples. Então está errado. Aqui, ó, somente. Aqui diz que todas. Errado. Todas as substâncias são compostas. Errado. Não são todas que são compostas. Temos apenas H2O, CO2 e CaO. Somente CO2, CaO e S8 são substâncias compostas. Não, S8 é uma substância simples. As substâncias H2, O2, H2, Pb, O3 e S8 são substâncias simples. Correto. Resposta correta, a letra E. E por último, nós temos aqui, né, o número de elementos, de átomos, de substâncias e de moléculas representadas no sistema respectivamente. Então, nós temos aqui um sistema. A gente tem que lembrar primeiro quem são os elementos. Os elementos são os tipos de átomo. Então, eu tenho esse tipo de átomo aqui, um tipo. Tenho outro tipo de átomo aqui, 2. Tenho esse tipo de átomo, 3. E tenho esse tipo de átomo, 4 aqui. Então, nós temos 4 tipos de átomo, nós temos 4 elementos. A gente descarta a letra B, porque já começa com 9. A gente descarta a letra C, que começa com 5. E a gente descarta a letra E, que começa com 12. Então, ficamos entre a letra A e a letra D. Agora, quer saber o número de átomos. O número de átomos vai ser cada bolinha dessa aqui. Lembre-se lá na representação dos modelos atômicos por Dalton, onde os átomos são representados por esferas. Nós temos quantas esferas aqui? Vamos contar? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, a resposta correta já é a letra A. Mas vamos continuar aqui. Ó, vejam, 4 elementos, 12 átomos, substâncias. Quantas substâncias nós temos? Nós temos 4 substâncias. Nós temos essa substância aqui, ó, que é igual a essa. Então, nós temos uma substância. Nós temos essa outra substância aqui, 2. Temos essa outra substância aqui, 3. E temos essa outra substância aqui, 4 substâncias. Veja que são as moléculas que são diferentes. Então, cada molécula diferente representa uma substância. E nós temos um total de 5 moléculas. As moléculas são os agrupamentos de átomos, como nós já vimos lá, né, em estudos anteriores. Então, resposta correta, letra A. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Muito obrigado a todos e até a próxima.